Olá, pessoal. Meu nome é Ana Luísa Figueira Ochiai. Eu sou professora da EMF, doutora Elias de Siqueira Cavalcante, e atuo no ciclo de alfabetização na sala de primeiro ano. Fiquei muito interessada ao conhecer esse curso da AEL. Nós não temos em nossa escola uma sala de AEL, mas me causou muito interesse, então eu conseguindo a vaga, eu fiquei muito contente e tenho que dizer que venho aprendendo muito com ele. Cheguei até a comentar com a professora mesmo da sala de leitura da minha escola, para quem sabe a gente instale no futuro uma sala de AEL em nossa escola. Para essa tarefa final, foi solicitado que nós falássemos sobre um autor de nossa preferência ou um gênero textual, algo relacionado realmente à parte da literatura, da leitura, da escrita e tudo mais. Depois de muito pensar, eu resolvi não falar de um literário conhecido de todos, mas eu resolvi falar de uma pessoa que também está no mundo da literatura, que também é um excelente escritor e que é um escritor que vem trazendo para a gente muitas informações que estão norteando as nossas aulas nesse momento, não só de pandemia, também como em todos os momentos, que é um escritor que fala muito sobre a inclusão social. E eu resolvi falar sobre o escritor Emílio Figueira. E para eu falar sobre esse escritor, eu acho que eu preciso mostrar para vocês um pouco sobre a história dele, de tudo o que ele tem feito até os dias de hoje e como que ele chegou até o dia de hoje. Então, eu vou apresentar para vocês a história do Emílio Figueira e depois eu vou falar sobre os livros dele, tá? Emílio Figueira. Uma vida com muitos caminhos. Considerado um multiprofissional, Emílio Figueira nasceu em uma romântica noite em setembro de 1969. Por falta de oxigenação no cérebro durante o parto, ficou com paralisia cerebral, problemas de coordenação motora e na fala. Foram longos e intensos tratamentos durante a década de 1970, na Associação de Assistência à Criança Deficiente, a AACD. Em uma época onde pessoas com deficiência eram mantidas isoladas do convívio social. Porém, no início da década seguinte, um grupo muito grande dessas pessoas resolveu derrubar esses muros e sair para conquistar novos espaços na sociedade. E Emílio foi um deles, lançando-se na vida em busca de muitas possibilidades. Desde muito cedo, teve uma queda muito grande pelas artes, produzindo entre os 2 e 5 anos de idade inúmeros desenhos e pinturas. Alfabetizado aos 5 anos, aos 7 já escrevia seus primeiros poemas e contos. Aos 11, saía da casa dos seus pais em São Paulo, indo morar com seus avós maternos em uma pequena cidade do interior paulista, que foi fundamental para a formação de sua personalidade, inclusão escolar e social. Um ano depois, já escrevia reportagens para a Folha de Guaraçaí. Aos 16 anos, fazia o jornal praticamente sozinho, além de colaborar com outras publicações e rádios da região. E aos 18 anos, formou-se em jornalismo técnico. Psicólogo e cientista. Aos 19 anos, mudou-se para Bauru, chegando a ser chefe de redação de um grupo jornalístico que editava 3 jornais. Em 1993, foi convidada a escrever um livro sobre a história do Centrinho, o Hospital de Reabilitação de Anomalia Craniofaciais da USP Bauru. Ali, como bolsista, desenvolveu uma paixão muito grande pela pesquisa, principalmente na área das deficiências. Em 7 anos de hospital, escreveu 5 monografias de especializações e publicou 30 artigos científicos em revistas especializadas no Brasil e exterior. Desejando se preparar mais para novos desafios, aos 33 anos, Emílio voltou a estudar como um novo desafio, chegar ao grau de cientista. Bacharelou-se em psicologia pela Universidade do Sagrado Coração USC Bauru.
voltou para São Paulo, fazendo mestrado em inclusão escolar pela FTC de Salvador, Bahia. Estudando e escrevendo artigos psicanalíticos, ingressou na Sociedade Internacional de Psicanálise, concluindo em 2009 sua tese de doutorado profissional sobre pessoas da meia-idade e seus novos vazios sentimentais e sociais, como desafios clínicos. Completando sua formação para entender melhor os comportamentos humanos, em 2012, Emílio bacharelou-se em Teologia pela Faculdade de Ensino Teológico de São Paulo. 3 anos depois, doutorou-se novamente, desenvolvendo a tese Teologia da Inclusão, a trajetória das pessoas com deficiência na história do cristianismo, publicada em livro. Como pesquisador, continua pesquisando e escrevendo, passando de 90 artigos científicos publicados no Brasil e em 8 países. Professor e conferencista em educação inclusiva. Tornou-se professor de diversas disciplinas no sistema de educação à distância em algumas universidades brasileiras. Convidado para palestras, Emílio tem viajado por todo o país, sempre falando em escolas, universidades, instituições, seminários e congressos para muitas plateias, o que já o levou a escrever mais de 25 livros sobre educação inclusiva. Criou um treinamento online gratuito para professores, onde sozinho já ajudou a formar mais de 22 mil professores no Brasil e exterior, sendo grande parte da região norte e nordeste do país. O escritor e artista. Foi aos 16 anos que publicou seu primeiro livro com 56 poesias românticas, que teve 2 edições vendidas em 3 meses. Em 2016, comemorou-se os 30 anos da obra com o lançamento do filme documentário Noites Guaracienses, o nascimento de um poeta. Ao todo, já escreveu mais de 130 livros, sendo que 40 originais foram queimados por ele, considerando-os que foram apenas um exercício de estilo e ritmo de escrita. Como dramaturgo, escreve peças para teatro, roteiros para cinema e televisão. Sempre fez inúmeros cursos de artes plásticas, literatura, música, história da arte e história da música, além de pintar alguns quadros. Acumulando 19 prêmios, principalmente como escritor e dramaturgo, Figueira passa da marca dos 70 títulos publicados. E continuando a fazer da escrita uma prática diária, diz ainda ter muitos projetos, objetivos pessoais, profissionais e muitas ideias para escrever na ciência, na literatura, no teatro e no cinema. Sempre trilhando por muitos caminhos. Eu acredito que o vídeo tenha sido bem explicativo, ele tenha falado muito de toda a carreira do Emílio, de todas as facetas que o Emílio apresenta. E eu, enquanto educadora, tenho usado muito todos os estudos e todos os artigos e os livros que o Emílio vem escrevendo sobre a área de educação inclusiva, e eu tenho até alguns deles aqui comigo. Tem esse daqui, olha, Introdução Geral à Educação Inclusiva. Aqui tem artigos, entrevistas, práticas pedagógicas, materiais didáticos para professores e para famílias. Ele não trabalha somente com professores, tá? Ele também trabalha com as famílias, e isso é muito importante. Tem aqui também a Psicologia da Inclusão, Psicologia e Inclusão, me desculpem. Também são as atuações psicológicas em pessoas com deficiências. Conversando sobre educação inclusiva com famílias. Aqui nesse livro, ele dá faz uma conversa muito simples e muito objetiva com as famílias de como lidar com essas pessoas com deficiência. Esse daqui é o Educação Inclusiva, como elaborar monografias, além do que ele também dá essa ajuda aí para a gente que está estudando e que está fazendo as monografias e TCCs e tudo mais. E o que é educação inclusiva, daquela coleção de Primeiros Passos da editora Brasiliense.
Esse daqui são apenas alguns títulos, né? Alguns títulos que eu tenho aqui. E muitos desses títulos, como também muitos artigos e escritas do Emílio, você consegue adquirir gratuitamente no site dele. Assim como por diversas vezes ele vem liberando cursos em que ajudam a gente a nortear as nossas aulas, ajudam a gente nesse processo de conhecimento na área da deficiência, que isso é o maior bandeira que ele levanta, é a questão mesmo da educação inclusiva, de ter esse aluno com a gente em sala de aula e ajudar o professor neste momento a ter o aluno em sala de aula. E me sinto muito honrada de falar do Emílio. E aí eu vou colocar então aqui para vocês também todas as redes sociais que vocês conseguem ver sobre o Emílio. E eu queria dizer assim, se Machado de Assis ajuda muita gente no campo afetivo, na questão de poesias e de histórias, o Emílio ajuda muita gente na área mesmo da educação inclusiva. Então eu acho que ele é um escritor, um professor que todos deveriam conhecer e deveriam ver as suas obras e partilhar desse ensinamento que ele tem dado para a gente. Então, olha aqui, nós temos aqui, olha, conheçam o Emílio Figueira e tem o site dele, que é o www.emiliofigueira.com.br, que lá vocês têm o acesso para baixar os livros, que na maioria deles são gratuitos, todos na área de inclusão. Tem também o Facebook, Emílio Figueira Escritor, e tem o Instagram, que é @emilio.figueira, onde ele coloca diariamente crônicas, histórias muito interessantes e que vale muito a pena a gente ver. E eu tenho orgulho do Emílio ser meu irmão, tá bom? Então eu queria muito apresentar para vocês esse escritor fabuloso e agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar nesse curso, tá bom? Um abraço imenso para todos vocês e deixa eu sair daqui. E agradecer muito por ter participado do grupo, tá bom? Fica a minha dica e espero ter colaborado com vocês. Muito obrigada.